Vamos lá então. Hoje eu vou falar contigo sobre o que nós precisamos fazer para adquirir a sabedoria. O que é essa sabedoria? Eu vou te mostrar que Deus é o provedor da sabedoria. Ele é aquele que pode me dar o conhecimento, a sabedoria. Ele pode me dar aquilo que eu necessito. É isso que eu quero te mostrar. Existe aquela sabedoria desse mundo e a sabedoria que Deus pode trazer para a sua vida. E é essa que nós estamos aqui nessa noite buscando. Então vamos lá? Começando então, como alcançar a sabedoria é o que todos nós nos perguntamos. A gente se pergunta sobre isso, como alcançar a sabedoria? É o que todos nós nos perguntamos, pensamos conosco mesmo. O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais sábia? Se é que a gente já se perguntou sobre esse tema, sobre isso, o que eu preciso fazer? Como que eu vou conseguir adquirir essa sabedoria, esse conhecimento que todo mundo deseja ter na vida? Primeiro, vamos olhar um versículo que é o versículo de Provérbios, capítulo 2. O que diz aqui? Pois é o Senhor. É o Senhor que faz o quê, pessoal? O Senhor é quem dá. O que Deus dá para nós? A sabedoria. Então a Bíblia está dizendo que é Deus quem me dá a sabedoria. O que mais que diz a Bíblia? Da boca de Deus é que vem a compreensão. Deus pode nos dar essa capacidade de compreender. Discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de fazer escolha. Saber se eu devo ou não devo. Faço ou não faço. Que é o que muitas pessoas têm dúvida na vida. A pessoa vai fazer um negócio, vai trocar o trabalho, vai fazer isso, fazer. A pessoa está sempre pensando, devo ou não devo, faço ou não faço. Discernir é a capacidade de entender o certo, o errado, o que deve, daquilo que não deve. E Deus tem isso para nós. Agora olha o que diz o versículo. Tudo isso Deus, Ele reserva, mas Ele reserva para quem? Para quem o ama. Quem é que ama a Deus? Segundo o Evangelho de João, a Bíblia diz que quem ama a Deus não é quem diz, Deus, eu amo o Senhor. É aquele que guarda os mandamentos. Esse provou que ama a Deus, quando ele guarda os mandamentos. Então, Deus tem reservado para quem ama, e não só quem ama Ele, mas para quem faz o quê? Obedece. Isso aqui é uma palavra muito importante para nós. Obedecer a Deus. Se eu sou um cristão obediente, Deus vai começar a me dar a capacidade da sabedoria, compreender, discernir as coisas. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não entende. A gente não consegue pegar no ar, a gente não consegue perceber. E quando eu começo a obedecer, a andar com Deus, a Bíblia está dizendo que é dele que vai vir a sabedoria que eu preciso. É dele que vai vir a compreensão, discernimento, tudo isso ele tem. Se ele perceber que eu amo e que eu obedeço. E como é que Deus sabe que eu amo e obedeço? Às vezes Deus pode me testar. Testar o meu amor, testar a minha obediência. Se eu estou tomando uma decisão por obediência ou pela minha vontade. Porque às vezes surgirão no nosso caminho portas que quando nós olharmos para ela, o valor financeiro que ela nos traz talvez será grande. E muitas vezes Deus vai testar a obediência dizendo não. Eu não quero que você passe por essa porta, eu não quero que você faça esse negócio, eu não quero que você faça tal coisa. E aí Deus acabou de me testar. E eu vou ter que mostrar para Deus. Se o dinheiro vai falar mais alto, ou se o meu amor e a minha obediência a quem? A Deus, vai ser mais alto do que essa oportunidade. E aí nesses momentos nós somos testados. E quando eu passo no teste, Deus percebeu que eu amo, que eu obedeço, então é o Senhor quem faz o quê? Quem dá a sabedoria. Então ele vai começar a me dar a compreensão e o discernimento de muitas coisas que eu não consigo. E eu preciso dessa sabedoria. Então a verdadeira sabedoria, só o Senhor pode fazer o quê? Pode nos dar. Ele nos mandou pedir a sabedoria. Tiago 1,5. Porém a sabedoria, ela não está dentro de nós. Mas a sabedoria, ela sempre vem de fontes externas a mim e a você. Como o quê? Primeira fonte da sabedoria quem? Deus. As pessoas com quem andamos, elas também são uma fonte, porque quando eu ando com pessoas que sabem mais do que eu, enxergam mais do que eu, entendem mais do que eu, essas pessoas, para que eu continue convivendo e andando com elas, elas vão acabar me puxando para cima e me fazendo também subir de nível. Às vezes Deus pode colocar nas nossas mãos um bom livro, que vai nos passar a experiência de alguém, o conhecimento de uma pessoa, muitas vezes está lá naquele livro. Porque o autor, às vezes, levou 10 anos para ter a experiência para aquele livro que ele escreveu. Aí eu e você pegamos aquele livro
E vão dizer que a gente leve um mês. Claro que dá para levar bem menos tempo que isso. Mas você levou um mês para ler o livro. Para pensar. Em um mês, você absorveu a experiência que o autor levou 10 anos para fazer aquilo ali. Amém? Eu posso falar isso para você porque eu tenho é como se fosse uma apostila que eu fiz para formar obreiros, pessoas para ajudar na obra. Então, eu levei algum tempo para fazer ela. No mínimo, 1 ano lendo a Bíblia inteira. Lendo toda ela, capítulo por capítulo, todos os dias. E levei, nesse 1 ano, eu tinha um monte de papelzinho que eu fui anotando. Todos os versículos eu copiava as referências, separando por tema. Depois eu levei quase 1 ano escrevendo, separando os temas, montando. Mandei para uma professora de português para corrigir, porque quando você escreve muito, lê muito, você não consegue mais enxergar o erro do próprio texto. E fui montando, fui preparando, fui ajustando, fui lendo de novo, reescrevendo e fazendo mais, e aperfeiçoando, aplicando a apostila e vendo perguntas e coisas que as pessoas me faziam e acrescentando naquela. Mais ou menos eu levei uns 3 anos para 4 para ficar pronto. Ficar bom do jeito que eu queria. E daí eu sento as pessoas e às vezes faço o curso com elas. Em 3 meses, 4 meses, elas vão pegar aquilo que a gente levou anos para fazer. É uma forma de crescer muito rápido. Então a gente precisa pedir, Deus, coloca o que eu preciso no meu caminho para que eu me torne sábio. Começa a me ensinar, Deus. Então, olha o que diz o Tiago. Se algum de vós tem falta do quê? Sabedoria. O que a Bíblia diz? Fale com Deus, Senhor, me ensina. Claro que a sabedoria não está dentro de mim. Eu não vou dormir hoje e acordar amanhã sendo um sábio. Mas eu vou entrar no processo. Deus começa a colocar lugares, começa a colocar pessoas, começa a apresentar situações. Ele começa a usar tudo ao meu redor para me ensinar e me capacitar. E a gente precisa disso. Que a todos dá liberalmente. Se pedirmos, somos de Deus, Ele vai dar. Não lance rosto e ser-lhe-á dado. O que mais? Continua com o pastor. Então, para Deus nos dar essa sabedoria que iremos pedir, precisamos nos relacionar melhor com quem? Com o Senhor. Tem que aprender a ouvir Ele. Até mesmo para que Ele coloque no nosso caminho as pessoas certas. E também para que Ele nos leve a ler os livros certos que nos acrescentarão o que, pessoal? Sabedoria que a gente precisa. E tem muita gente boa que a gente pode acompanhar, que vão nos ensinar. A Bíblia diz que Ele separou o caminho da sabedoria para quem é o quê? Justo. Quem é justo? Justo é aquele que está procurando andar na palavra. É aquele que está procurando andar na presença de Deus, que foi justificado pelo sangue de Cristo e está começando a vencer aquela velha vida para viver essa nova vida com Deus. Aí diz o Provérbios capítulo 2, versículo 8, o que diz a Bíblia Sagrada? E Ele separou o caminho do que, pessoal? Para quem que Ele separou? Para os justos. Então eu preciso procurar manter essa vida de andar com Deus, que Ele vai começar a acrescentar o que eu preciso. O que mais? O que a sabedoria traz para mim e para você como benefício? Por que eu preciso ir atrás? Por que eu necessito buscar essa sabedoria de Deus? Então, primeiro, a sabedoria, ela tem a capacidade de me livrar, de tomarmos, ela nos livra de tomarmos decisões o quê? Puxa, quantas vezes na vida tomamos decisões erradas? Quem é que já tomou uma decisão errada? Você já se arrependeu de uma decisão que você tomou na vida? Se você pudesse voltar atrás, você mudaria muita coisa? Muitas coisas? Então a sabedoria ela nos dá essa capacidade. Sabe o que eu digo? No meu pensamento, existem 2 decisões que são as primordiais da sua vida. Primeira, aceitar Jesus. Não tem decisão mais importante que essa. É muito importante aceitar Jesus. 2, escolher com quem você vai casar. É a decisão mais importante da sua vida depois de Jesus. Não importa a sua profissão. É mais importante com quem tu vai casar do que a profissão que tu vai levar para o resto da vida. É mais importante. Depois viria a minha profissão. Mas antes da minha profissão, com quem eu vou casar. Porque se você casa com a pessoa certa, a pessoa trabalha com você como se fosse um time. E quando casar um time, os dois saem ganhando. Agora, quando a gente escolhe, muitas vezes a pessoa, a gente tomou a decisão, escolhemos, glória a Deus, mas às vezes a gente, puxa vida, eu não pensei nesse ponto da minha escolha, porque às vezes a gente não estava com sabedoria, não tinha a maturidade que precisava para tomar essa decisão. Às vezes, durante um período da vida, a gente tem que ir carregando aquela pessoa junto, até que ela comece a caminhar junto conosco e consiga te acompanhar. Às vezes, uma fase você vai ter que carregar ela, até que ela acompanhe você
E daí para carregar ela você vai ter que ter o quê? Sabedoria também, para que a pessoa possa te acompanhar na vida. Então vamos lá. O que a sabedoria faz? O bom senso, o que o bom senso faz? Me guarda. Eu evito muitas coisas porque a gente tem aquele bom senso. Opa, não é a hora. A gente sabe a medida. Agora olha o que diz. E o discernimento, que é uma das coisas que Deus pode dar para você. Discernimento é a capacidade de escolher, a capacidade de saber acertar entre isso e aquilo, a capacidade de saber a hora certa. O que o discernimento faz? Leia. Ele me protegerá de tomar decisões o quê? E é o que a gente mais quer na vida. Parar de tomar decisões erradas. Por quê, pastor? Porque cada decisão errada me custa tempo. E tempo é uma coisa preciosa. Cada decisão errada me custa dinheiro, que também é precioso. Dependendo da nossa condição, a gente leva tempo para juntar aquilo. Então tem que parar de tomar decisões erradas, por quê? Porque não dá para perder tempo. Porque a única coisa na vida que não volta mais é o quê? É o nosso tempo. Não volta mais. Então com as decisões certas, as coisas melhoram. Pastor, se eu não sei tomar decisões certas, o que eu faço? Eu me aproximo de alguém que pode me dar um conselho sábio para que eu tome uma decisão certa. É a mesma coisa no médico. Não é bom ficar com a opinião de um médico só. Mas ele é especialista, eu sei. O bom é você procurar no mínimo 3. Aí você ouve a opinião de cada um e ali você consegue tomar uma decisão. Você teve 3 conselhos de pessoas que têm conhecimento da área. Agora você vai poder tomar uma decisão. Em cima disso, você vai tomar a decisão certa. Vamos lá. Então, 2. O que mais que a sabedoria faz? Nos leva a andar aonde, pessoal? No caminho certo, irmão. A gente precisa do caminho certo. A gente não tem tempo para ficar trilhando caminhos errados, ficar dando, como diz o ditado, com a cara na porta, quebrando a cara, caindo, tendo que recuar. Ou, às vezes, pelo tempo ou a idade, a gente não tem esse tempo todo para recomeçar. Então não dá para errar. Às vezes com o dinheiro que eu tenho é minha oportunidade da vida. Eu não posso errar, porque quando eu vou ter um dinheiro desse de novo nas minhas mãos? Então não dá para errar. A gente precisa ser certeiro, mas eu preciso me preparar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano foi sortudo. Não existe sorte. Sorte não é sorte. Foi o encontro de uma pessoa preparada com uma oportunidade que ela recebeu. Você chama de sorte, mas ela estava preparada e ela encontrou o quê? Uma oportunidade. E ela apenas está usando aquilo que ela já sabia, que ela se preparou para fazer. Ela vai vencer. Você vai dizer, pô, fulano é sortudo. Não é sortudo, você não sabe que essa pessoa se preparou. Você vai lá e se mata para estudar, alguém bate nas tuas costas e diz, Bato, teve sorte de passar nesse concurso. Que sorte, irmão? Quanto tempo tu estudou, tu se preparou, tu se negou, se sacrificou. Não existe sorte. Então a sabedoria, ela fará você andar pelo caminho que certo. Agora o detalhe está aqui. Não é só andar no caminho certo, tem que fazer o quê? É fácil chegar no cargo de gerência. O difícil é fazer o quê? É fácil começar um negócio. O difícil é o quê? Manter o negócio. É fácil um mês vender bem. O que é o difícil? Manter todo mês essas vendas. Amém? E a sabedoria me dá essa capacidade, não só conseguir, mas de me manter. É isso que a sabedoria dá. Casar é fácil. Qual é o problema? Manter o casamento. Essa é a dificuldade. Amém? Às vezes quando a gente se forma, né? É tão alegre você se formar, você que já teve 1 ou 2 formaturas, não sei quantas graduações você tem, mas quando você chega lá, por exemplo, sua primeira graduação, você está tranquilo, pá, glória a Deus. Mas quando você vai para a segunda, você sabe que está lá todos aqueles jovens se formando, você vai para a segunda, você já tem uma determinada idade, já tem mais cabeça, até para estudar, você vai aproveitar a faculdade de uma forma muito melhor do que a primeira. Aí quando você chega na formatura, você está sentado, você sabe. Todos os jovens estão pensando, puxa, chegamos no fim. E você sabe que não é o fim, é só o quê? Só o começo. Porque todos os desafios que você enfrentou até ali foram pequenos. E agora vão começar os verdadeiros desafios. Agora vão começar os verdadeiros na sua vida. Então a sabedoria, ela não me faz apenas andar pelo caminho, mas ela faz o quê? Me manter. Porque é fácil chegar no topo. O difícil é fazer o quê? Se manter lá em cima. A gente continuar fazendo aquele tipo de venda todo mês.
aquele negócio. Então a sabedoria me ajuda nisso, a gente precisa pedir a Deus. Ela faz a gente se manter no caminho dos justos. O que mais? 3. Jó, ele também andou no caminho da busca pelo quê, pessoal? Pela sabedoria. Se você pegar o capítulo 28, Jó está falando sobre a sabedoria. O que ele disse? Apesar de tudo isso, Jó disse, onde o homem poderá encontrar o quê? Sabedoria. O Jó estava se perguntando, onde habita a verdadeira o quê? Compreensão das coisas. O Jó estava perguntando, como é que eu encontro sabedoria? Como que eu encontro a verdadeira compreensão de todas as coisas? O Jó também andou nessa busca. Então, para ser sábio, isso aqui é muito importante, anota esse versículo que nós vamos ler aqui. Ó. Você precisa ser determinado, porque o caminho da sabedoria ele não será o quê? Irmão, nem um caminho para o sucesso é fácil. Nada nessa vida vai ser fácil. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer se destacar, nunca vai ser fácil. O caminho mais fácil não é o caminho que me leva para o sucesso. Normalmente é o caminho mais difícil. E qual é o caminho que as pessoas escolhem? O mais fácil ou o mais difícil? O mais fácil. Irmão, você tem que treinar. Você tem que começar a treinar você mesmo, porque o ser humano ele nasce preguiçoso. E a gente precisa começar a treinar. Por exemplo, vocês têm uma rua aqui no centro, tem os bancos ali, Monte Lógico, como é que é o nome? Que tem um canteiro central bem grande com bancos. Aqui em cima, aqui, passa a praça aqui. Passa aquele... Sabe quando vai entrar no túnel aqui? Seguindo ela ao contrário, qual é o nome daquela rua? Como? Que tem o Carrefour ali. Essa aí. Vocês sabem qual rua é? Então, quando eu saio aqui da nossa igreja, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou até o final da nossa Professor Braga aqui, subo a lombinha, que é um pouco menor, ou eu dobro na primeira aqui, que a lomba é o quê? Qual que você escolhe? Normalmente você escolhe a lomba menor. Eu escolho sempre a maior. Eu aprendi uma coisa na vida. Nunca começar pelo mais fácil. Começar sempre pelo mais difícil. Amém? Você vai na academia, o professor passa um monte de exercícios. Tem os que são mais fáceis para você e tem os que são mais o quê? Qual que você começa? Começa pelo mais difícil. Amém? Começa pelo mais duro, mais difícil. Comece sempre pelo mais difícil. Ninguém quer o caminho difícil, mas o caminho difícil é o caminho do sucesso. Ninguém sabia quem era o Davi, até ele decidir lutar a luta mais difícil de Israel, se oferecer para matar um gigante. Ele venceu a batalha que ninguém queria lutar. A partir do dia que o Davi venceu a luta que ninguém queria lutar, o Davi foi reconhecido. A gente não vai ser reconhecido quando fizer as coisas pequenas, as mais fáceis, mas quando nós vencermos as coisas mais difíceis. E o caminho da sabedoria ele é difícil. Por que o caminho da sabedoria é difícil? Porque você vai encontrar obstáculos. Você vai encontrar dificuldades. Mas, quando você começar a se destacar, você vai encontrar a inveja das pessoas. Você vai começar a encontrar a oposição das pessoas. E às vezes você não fez nada para elas. Nada. Às vezes você nem conhece elas, elas nem te conhecem, às vezes elas nunca falaram contigo. Mas elas vão começar a lutar contra ti, falar mal de ti, sem te conhecer. Por quê, pastor? Porque elas queriam estar se destacando. E às vezes elas não entendem por que está dando certo contigo e por que não deu certo com quem? Com elas. E elas vão começar a lutar contra você sem você ter feito nada. E eu vou ter que ser determinado para não desistir, para às vezes aguentar a provocação, para muitas vezes não dar resposta. Porque sabe que, às vezes, a melhor resposta para o seu inimigo e para quem está falando mal de você é o silêncio. Às vezes essa é a melhor resposta. Amém? O silêncio. Vamos lá? Aí diz esse provérbio, eu quero que você leia comigo. O que está escrito aqui? Vamos todo mundo junto. E para começar a ser sábio, o que basta? O que a gente tem que ter para ser sábio? Ter uma forte... Porque se eu não for determinado, eu vou desistir no meio do caminho. Eu vou parar diante das primeiras dificuldades. Eu vou pegar um livro que vai me ensinar muita coisa, que vai me ensinar disciplina, organizar o meu tempo, e eu vou começar a ler as primeiras páginas daquele livro e depois ele vai ficar jogado na cabeceira da cama. Quero te fazer uma pergunta. Quantos livros tu tem na tua casa que tu comprou e tu leu 2, 3, 5, 10 páginas, um capítulo e nunca mais pegou?
Você tem que perguntar para você mesmo. Primeira coisa, quem quer ser sábio vai ter que ser determinado. E uma pessoa determinada, nem o diabo segura. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo um culto numa igreja, e naquela igreja, era uma igrejinha pequenininha, eu estava começando. Aí então, eu estava fazendo o culto lá, acho que eu nem pastor da igreja eu era ainda, acho que eu era um auxiliar. Tinha uma obreira. A obreira tinha feito uma cirurgia nas costas, tirou alguma coisa assim perto da coluna. Ela não conseguia mover muito, ficar de pé, passar sacola para recolher oferta, mas não podia orar por ninguém porque ela não podia fazer força. Caminhar, ficar assim, não podia se abaixar. Aí na hora da oração forte eu comecei a fazer, como a igreja era pequena, você devia ter uns 50, 70 lugares no máximo, eu comecei a orar do altar. E começou a manifestar gente. E não daria tempo de eu orar por todos, eu tive que começar a expulsar os demônios atacados. De cima do altar mesmo, né? O demônio fica amarrado, você do outro lado não joga a pessoa, você fica parado aí. E de cima do altar e falando com eles, amarrando, expulsando todos. E mandei expulsar, saiu todos, mas eu vi que um caiu sentado no banco. Aí eu chamei ela para orar, passei o microfone, eu vou lá, vou caminhar. Eu era o corredor da direita da igreja, assim. E quando eu fui chegar perto do demônio, eu nem cheguei perto, ele já manifestou na mulher, disse, sai de perto de mim, tal. Daí eu amarrei ele e tal. E ele falou assim, essa mulher não podia estar aqui hoje. Eu fiquei prestando atenção no que ele ia me falar. Ela não podia, eu fiz de tudo e tal, por que ela veio e começou a amaldiçoar a mulher e falou que não era para ela estar ali? O que eu entendi? Que o diabo fez de tudo para impedir ela de estar naquele culto. E ele não conseguiu. Porque ela estava onde? No culto, eu expulsei o demônio da vida dela, ela saiu liberta. O que Deus falou no meu coração aquele dia? Que uma pessoa determinada, nem o diabo segura. E é isso que eu preciso ser. Eu tenho que ser uma pessoa que é determinada. Porque o diabo não consegue te parar. O diabo não tem poder para te vencer. O trabalho dele é vir na tua mente e te convencer a desistir. Esse é o trabalho dele. Amém? Ele nunca te venceu. Ele te convence a desistir. Ele não pode vencer. Então, primeira coisa, se eu quero ser sábio, tem que ter uma forte o quê? Quem é que está determinado aqui? Diga amém. Então, se eu quero crescer, se eu quero prosperar, se eu quero vencer, eu vou ter que ser uma pessoa determinada. Por que eu tenho que ser determinado, irmão? Porque às vezes tem dias que eu vou acordar sem vontade de fazer nada. Tem dias que a gente não tem nem vontade de levantar, sua vontade era ficar até tarde dormindo quando o relógio está despertando. Você já teve essa vontade? O relógio está despertando lá e tu sabe que tu tem um dever. Só que a tua vontade era ficar onde? Ficar naquela cama. E aí eu tenho que ser uma pessoa determinada, porque a pessoa determinada, ela faz o que tem que ser feito. Tem a vontade ou não. E é esse tipo de pessoa que você tem que ser. Porque nem todo dia a gente vai ter vontade de orar. Mas se eu sou determinado, mesmo sem vontade, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Nem todo dia a gente está com vontade de vir no culto. Tem dia que você está cansado. Mas se eu sou uma pessoa determinada, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. O cansaço não me segura. A chuva não me segura. Às vezes eu passei por um dia ruim, alguém te ofendeu, você está chateado. Você está triste. Mas nem isso vai me segurar. Porque eu sou uma pessoa o quê? Determinada. Então eu tenho que ser determinado, irmão. E uma vontade firme. Uma vontade firme de conseguir o quê? Mas não de qualquer jeito. A qualquer, porque a gente tem que pagar um preço para conseguir as coisas na vida. Tudo que eu quero ter na minha vida, eu tenho que pagar um preço. Nada é de graça no mundo espiritual. E Deus não usa ninguém à toa. A pessoa pagou o quê? A pessoa fez um jejum, a pessoa está orando, a pessoa está fazendo alguma coisa. Ela está pagando um preço para chegar onde ela chegou. O maior jogador de basquete americano, que todo mundo conhece, o Michael Jordan. Você, o cara é bom, o cara acerta a cesta, o cara... Mas você não sabe quantas 1000 cestas ele errou. Até ele virar o cestinha que ele é. E enquanto todo mundo estava indo descansar, ele estava onde? Na quadra. Não existe sorte. Existem pessoas que se preparam. E quando a oportunidade chega, elas estão preparadas para agarrar a oportunidade. Um dia uma pessoa falou para mim e disse assim, Luiz, é melhor tu estar preparado e nunca ter uma oportunidade, do que o dia que a tua oportunidade chegar, você não está preparado para agarrar ela.
Amém? Quando eu vi aquilo, eu comecei, puxa, eu vou me preparar. Porque o dia que a oportunidade chegar, eu vou estar o quê? Preparado. É esse tipo de pessoa você tem que ser. Então eu tenho que ter uma vontade firme de conseguir a sabedoria. Eu vou buscar Deus, eu vou mais na igreja. A qualquer preço, se eu tiver que pagar o preço, fazer jejum, eu vou orar mais. Enquanto está todo mundo dormindo, eu vou me levantar na madrugada, eu vou pagar um preço. Daqui uns dias todo mundo vai ver você prosperando, vai dizer, foi sorte, ganhou uma herança. A equipe do fulano vende pra caramba. Porque o fulano é gente boa. Não, não tem nada a ver com ser gente boa. Você tem Deus. Você pagou o quê? Enquanto ele estava olhando Faustão, você estava fazendo um curso. Enquanto ele estava olhando Tela Quente, você estava lendo um livro. Amém? A gente estava pagando o quê, pessoal? Um preço para alcançar o que a gente alcançou. Então, dê à sabedoria o devido valor. Eu tenho que valorizar ela. Puxa, eu quero aproveitar o meu tempo. E é uma coisa que a gente joga fora, é o nosso tempo. Por exemplo, a pessoa que olha novela de segunda a sábado, ela olha 1 hora, então em uma semana dá 7. No mês lá dá 20 e poucas horas. No final do ano, se a pessoa olha todas as novelas, desde as 6 até sei lá que hora que vai novela, ou 5 da tarde, olha quantas horas ela passou, 4, 5, 6 horas por dia. Irmão, no final do ano, em um ano, dá quase o mesmo tempo de um curso de pós-graduação. Se você juntar todo esse horário, a pessoa fez um pós-graduação em homossexualismo, espiritismo, adultério, roubo, fofoca, mentira e sacanagem. E podia estar usando esse tempo para crescer. Amém? Tempo a gente tem. Agora a gente tem que focar. Dê a sabedoria o devido o quê, pessoal? Valor. Eu quero crescer, eu quero vencer. Quem é que quer vencer? Daqui a 5 anos, como é que você quer que a sua vida esteja? Está na hora da nossa vida estar melhor, mas a gente tem que fazer algo. Agarre-se à sabedoria. E a sabedoria cobrirá você do quê? De honras. Hoje nós pagamos o preço. Hoje nós nos sacrificamos. Durante alguns anos você se sacrifica. Durante alguns anos você se esforça. Durante alguns anos a família diz, cadê o fulano? Só fica em casa. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Durante alguns anos eles dizem, cadê o fulano? Mas daqui a alguns anos eles vão ver o resultado da sua vida. E eles vão querer dizer que foi sorte. Vão perguntar se você ganhou na loteria. Você vai dizer, não, eu trabalhei duro. Ninguém sabe o quanto você suou para alcançar o que você alcançou. Então temos que dar valor para a sabedoria. Então, Deus mandou buscarmos nele a sabedoria e não aonde? Neste mundo. Porque o texto sagrado diz, o que a Bíblia diz? Pois é o Senhor quem dá o que Deus dá. E é essa que nós estamos buscando, que vem do Senhor, do hebraico é Roquemar. Então vamos lá. Vamos buscar o Senhor em comunhão, a verdadeira sabedoria. E como diz o texto de Tiago, ele nos dará. E não nos lançará em rosto. Você está disposto a começar essa busca pela sabedoria que vem de quem? Quem está disposto, diga glória a Deus. Alguma coisa vai te segurar? Não deixa nada prender você, nada segurar você, nada te parar, irmão. Vamos lá. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria desse mundo. Jesus deu graças ao Pai, pois ele não dá a sabedoria dele aos grandes, mas sim aos pequeninos. Eu quero te explicar o texto de Mateus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste. Ocultar significa Deus escondeu dos sábios. Os sábios vão procurar, eles vão querer entender e tal, mas eles nunca vão achar. Porque Deus fez o quê? Escondeu. Ele escondeu essas coisas dos sábios. Mas nós não queremos ser sábios. Vou te mostrar a que sábio Jesus está fazendo referência. E entendidos. Só que a Bíblia diz que Deus abriu para quem é pequeno. Ou seja, a pessoa que diante de Deus se torna humilde. Não importa a escolaridade, como chamam ela lá fora, diante de Deus ela chega e diz, Senhor, aqui eu sou servo. Aqui eu reconheço que todo o meu conhecimento e minha experiência perto do Senhor não é nada. E eu quero aprender contigo. É para essas pessoas que ele revela. Vamos lá? Então, neste texto, Jesus está falando dos sábios no sentido da palavra sofia, que do grego é uma sabedoria conseguida através de um curso, de um estudo teológico, filosófico, através do intelecto, da inteligência e do raciocínio do homem. Então o Pai não dá a sabedoria dele para as pessoas que buscam dessa forma. Eu estou tentando com o meu braço, da forma humana, não vou conseguir. Por quê? Porque lá é ciência, às vezes eu me afasto de Deus. Não é dessa forma que a gente vai ter a sabedoria do céu. Não é com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa inteligência, não. É com a humildade que a gente chega perto dele. Agora, Deus, ele dá a sabedoria dele para quem buscar no sentido da palavra hebraica, que é o Roquemar, que é uma sabedoria que foi adquirida em Deus,
através do estudo da Escritura, através de períodos de comunhão, onde Deus começa a nos ensinar aquilo que precisamos. Então, você está disposto a buscar essa sabedoria em Deus? Não estou desmerecendo o que você conhece ou seu grau de escolaridade, contudo, estou lhe instigando a buscar a verdadeira sabedoria que só Deus poderá fazer o quê? Te dar. Coloquei na imagem aqui, tem um homem de joelhos fazendo o quê? Orando. Essa é a verdadeira sabedoria. Esse é o verdadeiro conhecimento. É buscar Deus, não importa o meu grau de instrução, como é que lá fora nos chamam, não importa como é que eles nos chamam. Quando eu chego diante de Deus, eu preciso me colocar no meu lugar e dizer, Senhor, aqui eu esqueço todos os títulos que eu tenho. Aqui eu esqueço tudo que as pessoas me falam. E aqui eu sei que eu sou servo. E Deus diz que Ele dá a sabedoria dele para os pequenos. Pequenos não é no sentido de escolaridade, tudo, é no sentido de humildade. E quanto maior, mais alto, mais longe nós chegamos, mais humildes nós deveríamos ser. E é isso que a gente deveria ser diante de Deus. Mais humilde, chegar diante dele. Deus, eu estou esquecendo tudo, como é que me chamam lá? E eu estou aqui como servo dizendo, não importa a experiência, a capacidade, o quanto eu já sei, eu quero que o Senhor me mostre o caminho. E a Bíblia diz que é para esses que se fazem pequenos, que são humildes diante dele, é que ele vai dar sabedoria. Quando a gente chega diante dele, Deus, eu estou colocando todo o conhecimento que eu tenho nas tuas mãos, que o Senhor use da forma que o Senhor desejar. Então ele vai nos dar sabedoria, tá? Então, eu posso somar o meu conhecimento e a minha experiência, a sabedoria que Deus poderá me dar. Então, eu posso ser uma pessoa do quê? O apóstolo Paulo, um homem muito sábio, falava algumas línguas e idiomas, trabalhador, tinha o próprio negócio. Paulo, ele tinha um próprio negócio, um trabalho, não dependia nada de ninguém. O Paulo era um homem que tinha muito conhecimento, um homem erudito. Por que Deus usou muito Paulo? Você vai olhar, a maioria das cartas que você tem foi ele que escreveu. Porque ele somou o conhecimento e a experiência que ele tinha. Foi humilde e buscou a sabedoria de quem? E Deus pôde usar ele. Amém? Que a gente possa chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso da tua sabedoria. Eu reconheço que não importa o título que eu tenha, perto do Senhor nós não somos. Oh Deus, eu tenho experiência com isso, com aquilo outro, mas eu quero que o Senhor me ajude. Como é que eu toco esse negócio? Como é que eu levo essa empresa? O que o Senhor acha que eu preciso mudar, melhorar, fazer? Deus, me mostra o que eu não consigo ver. Porque o Senhor é aquele que vê o que eu não vejo. A Bíblia já disse, o homem enxerga a aparência, mas Deus enxerga o quê? Deus consegue ver a intenção das pessoas. Eu só enxergo o agora e lembro de poucas coisas do passado. Agora Deus, ele lembra de tudo que aconteceu ontem, sabe o que está acontecendo hoje e é o único que já viu o quê? O amanhã. Então a gente precisa dele se colocar e dizer, Deus, eu reconheço que o conhecimento do mundo, a sabedoria desse universo, perto de Deus não é nada. E eu quero que o Senhor me dê a tua sabedoria. Vamos ficar de pé. Olá, você gostou da mensagem? Deus falou com você. Vou pedir para você curtir essa mensagem então, deixar ali gostei. E também se você puder compartilhar, assim nós vamos divulgando o nosso canal. Um abraço e tem mais mensagens, hein? Estou preparando uma série que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, não só a financeira, mas todas as áreas. Nós queremos te ajudar. Um abraço, Deus abençoe.